Boa noite, gente boa. Bem-vindos ao Cogito, a série do conhecimento. Estamos na temporada 6 e hoje é o 6º episódio. Antes de entrarmos na ordem do dia, queria só lembrar que na nossa programação, que vai até o final de novembro, temos às segundas-feiras a newsletter de ideias de ciência, de arte, de filosofia, de sociedade. Podem subscrever gratuitamente. Às quartas temos as nossas conversas online de ideias de longo alcance. Na próxima semana vamos falar sobre e se as partículas não tivessem massas. É uma discussão de física, mas também de filosofia, ao mesmo tempo. O nosso programa de masterclasses continua, como tem podido ver na informação que tem sido projetada. Hoje temos aqui a doutora Dulce, que eu já vou falar com mais particular. Para a semana vamos ter outra vez medicina e por aí fora, até vamos falar de impostos, vejam lá, nesta sessão. Quero também lembrar de que estão ainda abertas as inscrições para a Academia 24 Horas, que vai decorrer aqui no Aquário Vasta Gama. A Academia 24 Horas é uma experiência lúdica e de desenvolvimento criativo, onde as equipas têm que responder a um problema de forma criativa, mas com muita diversão pelo caminho, e, portanto, faço um apelo para ocuparem as vagas que ainda estão em aberto. E hoje temos aqui a doutora Dulce Brito, que é médica cardiologista, é investigadora da Universidade de Lisboa e é professora da Faculdade de Medicina, para falar sobre um tema que é porque é que sofremos tanto do coração. Boa noite, doutora Dulce. Boa noite, Rui. Faça o favor. Doutora, a doutora tem bom coração? Essa talvez seja a pergunta mais difícil que me fizeram nos últimos tempos. Está a falar em sentido estrito, do ponto de vista médico, ou em sentido lato, figurado, por exemplo? Como diria o outro, ambas as duas. É o tema da nossa conversa hoje. É falarmos um bocadinho dessa dualidade. Ainda dentro da resposta à sua pergunta, então eu diria que do ponto de vista médico, não faço a menor ideia, mas até hoje não me deu problemas, senão já saberia. Do ponto de figurado também, não sei. Mas sei que não tenho maus fígados, já não é mau. É um bom princípio. Muito bem. O que é o coração? O coração é um órgão central. Okay. Central em termos de localização no corpo e central em termos de função. Porque se não fosse o coração, e isso está bem expresso desde tempos muito antigos, provavelmente desde sempre, a todos os níveis, até na caça. Se não tivéssemos coração, estávamos mortos, enquanto que podemos viver sem outras partes do corpo. O coração é um órgão que tem umas características muito, muito especiais. Ele recebe o sangue de todas as partes do corpo que circula, manda-o para os pulmões, que são centrais também. Aqui ele está no meio dos pulmões, para que seja oxigenado. O oxigênio é a fonte da vida. Certo. E depois de receber essa vida, retorna ao coração, isto tudo durante uma batida. Tum. Certo. Em cada batida, e envia-o já oxigenado, já bem vermelho, a todas as partes do corpo para o alimentar. Portanto, é um órgão muito especial. Tem uma capacidade de motor, ele contrai para bombear o sangue, e uma capacidade elétrica, tem uma ignição. Exatamente. Mas ele é, não desvalorizando a importância do coração e das pessoas que trabalham com o coração e os cardiologistas, etc., mas é um músculo, não é? É uma bomba. Isso era reduzi-lo. Reduzi-lo Defenda a sua ideia. é como se o que me está a perguntar, no fundo, ou que está a comentar, que é verdade, ele é um músculo, é como se tivesse um carro só com a parte de fora, Pois, não é? claro. Portanto, e que seria, digamos, o músculo. Claro que a função que ele tem como músculo é fundamental. Ele, como músculo, tem que contrair. No entanto, essa contração tem uma finalidade muito objetiva. É enviar o sangue, que é a fonte da vida, Certo. a todos os outros órgãos. E, portanto, ele tem não só a capacidade de ser músculo, como quando corta uma perna de galinha vê aquelas fibras musculares, que no coração são um bocadinho diferentes dos músculos normais, mas não tem só essa capacidade, mas tem dentro do músculo umas células que é a tal ignição,
que geram estímulos elétricos. E é o estímulo elétrico que ele tem e que mais nenhum órgão tem, que faz a contração. Exatamente. Portanto, a eletricidade faz com que o músculo se contraia e depois expande. Exatamente, Contrai, é isso mesmo. expande. Portanto, ele é um órgão, digamos, que tem uma autossuficiência que mais nenhum órgão tem. Os outros órgãos, que são todos fantásticos, porque senão não nascíamos com eles, não é? Claro. São todos necessários e cada um tem as suas funções, recebem o sangue que o coração envia. Ele é como num jogo de futebol, o distribuidor do jogo. Distribui o jogo, exatamente. Distribui o jogo e a bola. Certo. Ele distribui tudo, não é? Porquê é que escolheu ser cardiologista e não outra especialidade qualquer? Que fascina é este? Porque me fui apaixonando, desde que me formei, por doenças que tinham muito a ver com o coração. Muito a ver com o coração. Porque inicialmente a pessoa não nasce, a maior parte das pessoas, pelo menos, a maior parte dos médicos, a querer ser um cardiologista ou a querer ser outro especialista. A pessoa aprende às vezes a gostar das coisas. E eu fui vendo que era aquilo que me satisfazia. Ok. Então, que características é que tem este órgão que é tão importante? Já percebemos que ele é elétrico, é flexível, e o que é que ele, ou melhor, o que é que ele tem que ter para trabalhar tanto? Ele trabalha muito, não é? Muito. Está sempre. Ele trabalha, pelo menos que se veja, ou que se ouça, ou que se ausculte, 70 vezes por minuto, ou 80, ou 90, consoante as nossas pulsações, ao longo de toda a vida. Vezes 60 minutos, vezes 24 horas, vezes 365 dias por ano, vezes o número de anos que nós temos. Dará uma média muito interessante de batidas cardíacas, de contrações e de relaxamento. E, portanto, o que é que o coração tem que ter para aguentar todo este trabalho, esta carga que ele tem? E a adaptação, porque se o Rui precisar de mais sangue, como Sim. quando sobe uma escada ou quando faz uma corrida, há de reparar que se não estiver com medicação que o impeça, um coração normal acelera. Sim. Não é? E até o hábito nos faz acelerar menos. E às vezes até dizemos que temos um coração de atleta, é treinado. Porquê? Já não acelera tanto quanto uma pessoa não habituada a fazer esforço. Mas nessa aceleração que é necessária, quando precisa, ou quando estamos ansiosos, que o coração taquicardiza mais rápido, bate mais rápido, ele vai justamente tentar enviar mais sangue porque acha que precisamos dele. Mas um atleta que está em boa forma física, o coração não bate tanto porque ele não precisa tanto de oxigênio? Não, precisa, mas habituou-se. E às vezes em cada batida, sim, ele dá, digamos que não posso dizer que saia sempre mais sangue, mas contrai com uma necessidade adaptada àquele indivíduo. O coração adapta-se também, como músculo, como referiu inicialmente, adapta-se à atividade da pessoa. Um coração normal, claro. Um coração normal. Ok. E, portanto, isto é quando corre bem. E quando corre mal? Quais são os problemas que os corações podem ter e que levam às doenças que são mais ou menos conhecidas, mas convinha relembrar quais são e porque é que acontecem? Pode ser, como referiu muito bem, é um músculo, é uma bomba, por déficit, por problemas da bomba. Quando ele começa a contrair menos, por exemplo, ou com menos força, a pessoa começa a ter sintomas que o sangue não chega a toda a parte. Começa-se a cansar mais, os músculos não recebem tanto sangue como seria esperável. E, portanto, a pessoa cansa-se, tem fadiga. Os rins podem sofrer com isso, o cérebro pode sofrer com isso. Déficit de concentração, déficit de memória. Ou então, não há déficit de músculo e temos duas opções. Ou há músculo a mais. Doenças que se caracterizam, por exemplo, por o músculo ser muito forte. Não era esperável para aquela pessoa, que nem sequer é um atleta. Ou mais espesso. E o coração também não gosta disso. Porque ele próprio, sendo mais espesso, tem mais trabalho a autoalimentar-se. E cansa-se também. Também dá cansaço. Ele tem que ter um equilíbrio, não é? Tem que haver um equilíbrio. Ou então há a parte elétrica. Às vezes agarramos num carro fantástico, o nosso carro não sofreu nenhum embate, não há nenhuma doença óbvia, damos à chave e ele vai-se abaixo. É a parte elétrica que não está bem. Portanto, ele próprio tem esse problema de poder ter dois tipos de doenças, do músculo e a parte elétrica. E os tratamentos são diferentes. Ok. E porquê é que isso acontece?
Porque é que as pessoas têm um coração mais forte? São questões genéticas? São hábitos? São as duas coisas? Vou dar um exemplo Qual é a origem? banal das duas coisas. Imagine que uma pessoa tem hipertensão arterial, Ok. que é uma das doenças da sociedade moderna. Não é? A partir dos 40 anos, a pessoa começa a ter tendência, já são muitos anos, a pessoa é muito jovem, mas tem já 40 anos de acumulação de alguns vícios, não é? Ou de alguns maus hábitos, poluição, por exemplo. Ok. É um problema e a poluição chama-se também do ar que respiramos, do tabaco, etc. E até fatores genéticos. Pessoa hipertensa. O coração, todos os dias, tem que lutar uns milhares de batimentos contra uma pressão nas artérias, para onde ele quer enviar o sangue, que é grande, oferecem resistência, porque há uma hipertensão. Ok. E como oferecem essa resistência, ele ao longo dos anos vai-se hipertrofiando. O tal músculo vai-se desenvolvendo e isso vai também desagradar a ele próprio. Ele defende-se, hipertrofiando, mas não gosta. E, portanto, vai sofrer com os anos esse excesso de músculo que lhe cresceu, digamos assim, e que ele também tem que alimentar sempre que bate. Como é que chamam as doenças associadas a esta questão? Hipertrofia. Hipertrofia. Hipertrofia ventricular, do coração. Do coração. Há outras, sem ser a hipertensão, há genéticas também. Ok. E há até outras doenças, que algumas surgem com o envelhecimento da pessoa, natural, em que se produzem substâncias no organismo indesejáveis. Não deviam lá estar, mas a pessoa também está a viver muito mais anos do que se calhar há 30 ou 40 ou 50, seguramente, e estamos a conhecer novas doenças e novas situações. Esses produtos que não deveriam lá estar e que estão, porque a pessoa é mais velha, começam-se também a depositar em alguns órgãos, um deles o coração. E então, isso também o faz sofrer. Portanto, há vários tipos de doenças, Rui. Pois. Isto de ser mais velho, isto é o fruto do nosso sucesso, porque na verdade o homem, a humanidade, vamos chamar assim, homens e mulheres, nós vivíamos até aos 40 anos, 50 anos, até aqui há uns séculos atrás. Tudo o que é depois dos 40 anos é conquista da civilização moderna e da medicina que nos fez levar. Verdade. Convém nunca esquecer que a esperança média de vida, por exemplo, em alguns países do mundo, hoje ainda é 40 anos. Portugal, felizmente, tem as esperanças média de vida mais elevadas, está na casa dos 80 anos. Portanto, a natureza não estava preparada para esta longevidade toda, não é? Portanto, isto são conquistas Faz uma novas. armadilha diabólica, atenção. Agora recordo-me de uma frase que vi há poucos dias num filme, não me lembro é que filme, mas lembro-me da frase, e que foi que foi mais ou menos isto: uma armadilha dos deuses é fazerem-nos aquilo que nós desejamos. Ou seja, no fundo, tem cuidado com o que desejas, porque isso pode acontecer. É uma coisa que eu digo muita vez. O que é que isto quer dizer aplicado ao que o Rui comentou? Nós queremos viver muito, mas, por outro lado, isso tem um preço. Isso tem um preço. Tem preço. O viver muito que agora vivemos Com tem idade. um preço. O preço que as nossas articulações pagam, os ossos e o nosso coração, porque ele também envelhece. É como as cosméticas, não é? Aqui é mais profundo que isso. Nós realmente vivemos mais. Ok. Só que o organismo envelhece e isso também traz outras doenças. Para o coração também. Vamos lá falar das doenças mais comuns, mais do senso comum. O que é o ataque cardíaco? É a doença mais comum. O ataque cardíaco é um infarto de miocárdio e ilustra bem o que é uma falha de bomba, do músculo, e muitas vezes também uma falha elétrica, ao mesmo tempo, a tal ponto que a pessoa pode morrer. Por isso se chama ataque cardíaco. Portanto, o coração deixa de bater. Uma das artérias que alimenta o coração, porque o coração distribui o sangue, como eu disse, a todo o corpo, através de uma grande artéria, que é a aorta, que sai dele, e que vai dando ramos para tudo, para cima, para baixo, que vão até às pontas dos dedos. E também dá a ele próprio. O próprio coração tem que ser alimentado. Certo. E, portanto, ele também dá ramos da aorta para ele próprio. Ele próprio. São as artérias coronárias. Ok. E quando uma delas entope, Ok. a pessoa começa a cansar-se, outras vezes não, outras vezes só tem uma dor no peito. Eu agora bati no microfone. É o coração, não faz mal. é o coração do É mais ou microfone. menos. O microfone também tem coração. E aquela parte do coração, que aquela artéria irriga, Sim. deixa de ter sangue. É como um terreno que tem um sistema de rega e parte do terreno deixa de receber água Claro. porque houve ali um entupimento. Certo. E então a pessoa, além de sentir o mal-estar, aquela dor, aquele peso,
pode realmente morrer, depende do calibre da artéria, Certo. se é um pequeno ramo, se é um grande ramo, depende da extensão da área do coração a que ela dá sangue. Se for uma área do coração grande, a pessoa há uma parte do coração que morre ou que pode morrer se não for tratado, desentupido a tempo. Ok. Mas, portanto, o coração chega a parar ou ele desacelera? Pode parar. Trombose. O que é a trombose? Estamos a falar de uma trombose cerebral. Ok, pronto. Porque trombose Convém pode esclarecer. ser em todos os órgãos, é a presença de um trombo, um coágulo, numa artéria. Quando eu há pouco lhe falei de uma artéria entupida no coração, que é a situação mais comum, o ataque cardíaco, o infarto, habitualmente não é por trombo, pode ser, mas não é por trombo, é porque a artéria já está suja do tabaco, da hipertensão, do colesterol, está suja ao longo dos anos. E a pessoa começa a ter sintomas que a artéria não está a ser suficiente, porque começa a cansar mais, e começa às vezes a ter dor no peito e para, que ele melhora. Pronto, até que a certa altura o vaso pode mesmo fechar. Fechar. Ok. Não quer dizer que haja lá um trombo, uma trombose, vinda do outro lado. Às vezes forma-se ali. Mas habitualmente quando as pessoas dizem tive um trombo, é no cérebro. É um acidente vascular cerebral. O AVC, o tal AVC. Que tem um AVC, que tem tudo a ver. Pode ser consequência do infarto, pode não ter nada a ver com o infarto, mas significa que há sangue coagulado em circulação em algum lado e que se dirigiu para o cérebro. Portanto, havia uma trombose num vaso sanguíneo que se soltou e foi Poderia parar ao haver, cérebro. sim. Ou uma pessoa, por exemplo, dou-lhe um exemplo mais comum. Imagina uma pessoa que passa muito tempo parada, tem má circulação, pode muitas vezes formar trombos em locais vários do corpo que depois se deslocam e entopem uma artéria. Certo, se essa artéria for no cérebro, e uma situação relativamente comum é também sujidade aqui nas artérias que levam o sangue ao cérebro, que acabam por ser ramos da aorta, são as carótidas, não é? Okay. E que se estiverem sujas, muitas vezes podem também estar, como estão as coronárias e as outras artérias, o coração, coitado, farta-se de trabalhar durante a vida e faz um esforço enorme para tentar, às vezes, ultrapassar as artérias entupidas, não é? Se uma delas estiver já suja e isso formar um pequeno coágulo, que é relativamente frequente, como sabe o AVC, ele dirige-se para o cérebro e entope uma artéria, a artéria entupida deixa de levar sangue ao cérebro e aí você não sente dor. A dor é mais aqui, mas pode desmaiar e pode ficar paralisado. Porquê? O que se passa no coração, passa-se no cérebro, mas aqui com outro tipo de manifestações. A função do cérebro é pensar, é ver, é comandar os movimentos. E qualquer dano tem um impacto. Qualquer dano, tem um impacto. dependendo do local onde é, Claro. pode resultar em dificuldade na fala, Pois. em dificuldade em andar, em perda de sensibilidade, vários sintomas. Destas doenças mais famosas, Mais comum. Vox Populis, né? Vox Populis. Falta falar da arteriosclerose. Ou já... Ora, a aterosclerose é a tal sujidade. Ok. A aterosclerose ou arteriosclerose não é bem a mesma coisa, mas para aqui, para o sentido que lhe queremos sim. dar é justamente, perdoem-me o termo, que não é muito correto para não ser muito científica, digamos que é a deposição, a sujidade, a deposição de substâncias indesejáveis nas artérias. E a aterosclerose é porque esclerose é de fibrose, vai acabar por conduzir a um afilamento das artérias com diminuição da quantidade de sangue. Ok. O que a suja? Vamos esquecer a genética, que a genética comanda a vida, mas é difícil explicar os fatores genéticos, que há muitos que podem influenciar na maior ou menor tendência para termos aterosclerose, Certo. tromboses, ataques Para cardíacos. tudo. Passemos alto, passemos Tudo. baixo, passemos Olhos magros, azuis, passemos gordos, etc. simpáticos. Para tudo. etc. Ok. Também. Mas vamos esquecer os fatores genéticos. Aqueles fatores que os médicos todos batalham e que quem não quer perder hábitos, que somos todos, diz assim, está bem, já não me falem mais no colesterol, e não me falem mais no tabaco, e não me falem, mas já sei que tenho que deixar isso tudo. Somos todos iguais. Todos somos iguais. Uns mais, outros menos. A pessoa não quer deixar de fazer as coisas que lhe dão prazer, o que está corretíssimo. O problema está em que essas coisas que nos dão prazer, é a tal perversidade, Sim. também não nos ajudam em termos de saúde vascular.
Nós somos quilómetros de vasos. Quilómetros e de quilómetros artéria. mesmo, não é? Mesmo. Quilómetros mesmo. Quilómetros e mesmo. Nunca mais acaba. Isto são doenças silenciosas ou elas emitem alertas antes de um grande azar acontecer? Bom, muitas vezes são silenciosas. Por exemplo, pode não sentir nada por ter a tensão alta. Há pessoas que dizem, não, eu sinto minha tensão, quando ela está alta, eu sinto logo. Bem, essa pessoa é um sortudo, porque habitualmente a pressão arterial não se sente alta e não é preciso ter valores muito altos ao longo do tempo para ter problemas. Às vezes até nem era mau, e os outros médicos que me perdoem, a pessoa que não quer acreditar que é hipertensa, ter assim uma grande dor de cabeça, sem mais consequências, para não ser aborrecida, e por ter o valor muito elevado, porque isso seria um grande alerta. Porque a maior parte das pessoas que têm problemas depois cardíacos não são essas, porque essas geralmente, infelizmente, apanham um grande susto. O problema são aquelas pessoas que têm valores de tensão elevados, falou-me do silêncio, Sim. 14, 15, 16, 14, que é muito para o coração. Isto ao longo de anos, a pessoa ter 14, 15, 16 e o coração, todos os batimentos por minuto, estar a lutar contra aquilo, acaba por ser destruidor. É silencioso. Colesterol elevado. Geralmente é silencioso. Gordura no sangue. Estou a falar de coisas que contribuem para sujar as artérias. Certo, certo. Para o fumo do tabaco dá um prazer enorme a quem fuma. Dá um prazer enorme. Quem fuma, É algo gosta que ainda de estou para fumar. compreender, ainda não percebi muito bem, mas pronto, vamos aceitar que sim. Não, mas quem fuma gosta de fumar. Pois, a partir Além de sim. depois a dependência que o fumador tem, porque é natural que tenha, a nicotina não é por acaso que dá dependência, é porque é mesmo para dar dependência, como muita outra coisa. A verdade é que o fumador sente prazer nisso. O prazer raramente dói. Porque se lhe doesse a sério, a pessoa Certo, não fumava. certo. O problema está em que, também silenciosamente, os produtos nocivos associados a esse ou outros hábitos se depositam nas artérias. Repare, nós no fundo somos, eu não gosto muito de falar isso porque eu estou a excluir a genética. Ok, Porque certo, também podemos sim. ter doenças de rins, de Certo. pâncreas, de baço, de fígado, tudo Aquilo cai. que nós podemos controlar. Mas há coisas que não podemos controlar, exato. Certo. A genética é muito difícil de controlar. Certo, claro. Agora, pode-se controlar, mas é muito difícil. Agora, os hábitos podem-se controlar. E a maior parte são silenciosos. Ok. Então, Vão-nos invadindo. ok. Então nós, isto está muito reduzido a bons hábitos alimentares e exercício físico regular. É mais ou menos isto? Este é o segredo da equação? Não, eu diria que cidades inteligentes também. E inteligentes no melhor dos sentidos. Como assim? Cidades que soubessem controlar a poluição, por exemplo, ou países ou que soubesse controlar a poluição, porque é terrível. Estamos a vê-lo pelas alterações climáticas, não é? Sim. É um assunto que também já foi focado aqui, ou vai focar. Foi na semana passada. Foi na semana passada, eu recordo eu não assisti, mas temos falado O nisso. planeta também tem um coração, é a Amazónia. É mais um pulmão, é mais um pulmão. Bem, o pulmão e os dois pulmões e o coração são ali um conjunto harmonioso. Porque repare, e não voltando agora às cidades inteligentes, já lá vamos, mas falando do coração e dos pulmões. Repare como o organismo está bem feito. A mim, quando me falam em tirar um órgão, eu penso sempre se realmente fará falta. Porque os pulmões fornecem, quando respiramos, estamos a respirar e não nos apercebemos. Está a entrar oxigênio, paramos de respirar, morremos, não é? E esse oxigênio, ao mesmo tempo, o coração agora está a ir, não sei quantas são as minhas pulsações, ou as suas, ou as da assistência, mas está a ir, não sei quantas vezes, ao que eu respiro, Certo. buscar o oxigênio, distribuí-lo por todo lado, recolhe os produtos que foram formados, saem pela minha respiração, torna a respirar e eu não estou a sentir nada. Isto eu acho isto fantástico. Então, como é que explica que pessoas que fumam muito conseguem viver até aos 80, 90 anos, como uma pessoa que nunca fumou? O que é que as compensa? Penso que tem uma forte genética. Tem que ter. Ok. Tem que ter uma forte genética. Isso é importante. Portanto, tem uma adaptação para a poluição. Estão mais adaptadas para a poluição, é isso? Possivelmente sim, porque repare, não é muito natural uma pessoa que não respira só oxigênio. Está a respirar fumo durante uma vida. Certo, é. Eu costumo dizer que essas pessoas são profundamente saudáveis. Não é natural que consigam viver tanto e muitas vezes com grande qualidade de vida. Nem sequer têm doença grave dos fumadores. Portanto, são pessoas terrivelmente saudáveis. Agora, não somos todos assim, infelizmente, não é? Era bom. Era bom, era bom.
Bem, a nossa relação com as doenças é mais ou menos assim. Quando está tudo bem, não queremos saber. Quando há alguma coisa que começa a correr mal, aí vamos ao médico. Portanto, do ponto de vista cardiovascular, quais são os sinais de alerta que nós temos que ir à sua consulta? O que é que acontece para... Preciso de ajuda? A pessoa não se sentir bem. Porque, repare, por definição, claro que há sintomas e sinais específicos de uma pessoa sofrer do coração, em sentido médico do termo, não é? Mas, se uma pessoa se sente bem, não sente nada, aconselhava uma vigilância regular por tudo o que eu disse. Mesmo que a pessoa não tenha hábitos, pode não ter assim uma genética tão forte, e depois recebemos todos o fumo de uma vida se calhar que não desejamos nas tais cidades não inteligentes. Pronto. Portanto, há uma vigilância. Quando a pessoa começa a sentir alguma coisa, eu diria que também isso é uma armadilha, mas é um sinal de alarme. A armadilha porque se pode confundir com outras coisas. Por exemplo, o cansaço, a falta de ar, a fadiga. A pessoa atribui falta de exercício aos anos, ou outra coisa qualquer, a não dormir. E, portanto, não procura apoio médico, não procura, para fazer até uma avaliação global, que não é preciso ser às vezes muito complicada, para a pessoa se aperceber disso. O ter dor no peito, ou um peso, ou uma sensação de mal-estar, quando fazemos algum esforço, que não estamos muito habituados. Porquê é que devemos ter uma dor no peito? Claro que também pode não ser coração. Por isso é que eu disse que é uma armadilha, porque pode ser outras coisas, não é? Ou então quando a pessoa tem ou um desmaio, ou uma sensação de falta de ar, ou uma sensação de arritmia, palpitações. Portanto, é algo que não está bem. Uma pessoa que está bem, eu penso que, se estiver bem, não se queixar de nada. É só uma vigilância que eu acho que cada um deve impor a si próprio. Mas acho que estou a dizer uma banalidade do conhecimento geral. Isto é informação básica. Quando alguém à nossa volta tem um ataque cardíaco, há uma mnemónica qualquer que nos ajuda a agir, não é? O que é que nós devemos fazer quando alguém que está ao nosso lado tem um ataque? O que leva a mão ao peito e se sente mal ou cai inanimado? Pois, por exemplo, quando cai inanimado, vamos imaginar. Bom, é assim, primeiro a pessoa tem que ver em segundos se a outra respira e se a outra tem circulação. E a circulação vê-se aqui. Claro que é fácil de dizer para quem está habituado a fazer isso, certo. E é difícil para uma pessoa normal, que não é enfermeiro, não é técnico de saúde, não é médico, e que vê ao lado uma pessoa cair para o lado. Já me aconteceu. E, como é muito próxima da pessoa a que me aconteceu, a pessoa sei como a pessoa se sente. Em segundos, paralisado. É como a pessoa se sente. Pois. Acho que toda a gente. Agora, eu diria que, primeiro aconselharia, isto em paralelo, todas as pessoas que o podem fazer, em alguns países está-se a tentar isso, aprender a fazer reanimação básica, cardiorrespiratória. É básico, penso que há vários cursos nesse sentido e é muito útil ao nosso semelhante. A segunda coisa é que a pessoa tem que ver se é uma paragem respiratória ou cardíaca. E se for paragem cardíaca, com a ausência aqui de pulso e a pessoa está inanimada, começar massagem cardíaca. Massagem cardíaca. E mandar, gritar, chamar o 112. Isso é fundamental. Pois. Porque a pessoa precisa de ajuda. Porque se também houver paragem respiratória, não houver ali ninguém que saiba, a pessoa tem que fazer massagem cardíaca, ou pelo menos tentar fazê-la, respiração, reanimar do ponto de vista respiratório, se houver respiração, e chamar o 112. E isso também não é fácil, porque temos que optar, fazer o que é que vamos fazer, porque o telemóvel está ali, temos que largar o telemóvel, esperar que atendam, e temos ali uma pessoa parada ao lado. Portanto, são situações complexas. Okay. Portanto, é sempre bom gritar, alguém chama o 112. Se não for possível, também já me aconteceu. Okay. Muito bem. A pessoa começa a reanimação. O Cogito é um programa virado para o futuro de médio prazo, sobretudo, mas não há futuro sem passado, sem presente, e, portanto, nós começámos esta conversa por aqui, mas agora vamos àquilo que nos interessa. Se há alguma área onde o futuro está a entrar é na cardiologia. Há claramente já um conjunto de equipamentos que nos estão a ajudar a ultrapassar uma boa parte destes problemas. Mas qual é que é a sua visão? O que é que está a acontecer para nós monitorizarmos melhor o nosso estado de saúde e para agirmos antes dos problemas acontecerem? Isso é que era o ideal, não é? Além de tudo aquilo que já conversámos, e que é importante em termos de vigilância, eu diria que o futuro está a viver-se agora, já no presente. Nós temos capacidade, tanto o médico
para o seu doente, como as pessoas normais entre si, de se monitorizarem. Há aparelhos, não só os simples relógios, mas outras coisas vestíveis, desde colares, desde anéis. É uma banalidade em muitos países usarem anéis que medem a frequência respiratória, a frequência cardíaca, o nível as substâncias que saem no suor, como o sódio, o potássio, a temperatura. Portanto, há N formas de a pessoa se automonitorizar. O problema está em que no dia-a-dia a pessoa tem que ter do outro lado um interlocutor. O que é que me interessa? Fazer o meu eletrocardiograma se não tenho ninguém para o mandar. Claro. Neste momento a medicina está nessa fase de intercâmbio. Está na tela, é tudo. É uma realidade. Não está, é de uma forma tão disseminada quanto seria o ideal. Mas há a telemonitorização, pode estar em casa tranquilo e durante 10 minutos por dia mede os seus sinais vitais e envia-os, vão para a nuvem, é colhido do outro lado, a equipa médica vê se, no caso da pessoa ter alguma doença. O saudável também o pode fazer, mas tem que pensar quem é que vai ser o seu interlocutor. Pois é, estes equipamentos são usados por pessoas já doentes. Já estão em funcionamento há muito tempo, em Portugal também, em vários centros, no que se refere à monitorização dos sinais vitais cardíacos e respiratórios. E tudo, o seu nível de atividade, tudo o que queira. Agora, em situações selecionadas. Já se fez isto, e faz-se em vários programas, de uma forma sistemática em pessoas que, por exemplo, têm insuficiência do coração, insuficiência cardíaca, são hospitalizadas por esse motivo, depois têm alta e vão para casa, levam os seus aparelhos que são até dados ou fornecidos pela equipa que faz esse tipo de vigilância. A pessoa é ensinada a fazer isso e, independentemente da idade, e é muito fácil transmitir todos os dias os sinais, ou 3 vezes por semana, e é vigiado do outro lado. Portanto, esta é uma forma de neste caso, telemonitorização. Mas há as teleconsultas que estão a transformar o mundo com ou sem vídeo. É uma realidade. Há a telemedicina no geral. Portanto, isto tem um campo de aplicação vastíssimo. Okay. É só um exemplo. Certo. Mas isso é o que existe, agora é o presente. Não só, Rui, estamos a falar do futuro, do presente e do futuro, há muito mais coisas. Esta é a tele, a outra é a nano. No fundo, a miniaturização de tudo, em termos tecnológicos, permite meios de diagnóstico novos, muito mais fáceis e até terapêuticas dirigidas. Agora, não quer dizer que se faça por rotina, nem em todo lado. Depende do local, depende da área, neste caso estamos a falar de coração, mas pode ser outras coisas. Também há aparelhos como os simples pacemakers ou equivalentes que milhões de pessoas têm e que emitem também sinais de vigilância para a equipa de profissionais do outro lado. E são desfibriladores, portanto também têm a capacidade de... Se tiver um problema elétrico, eles reconhecem e dão-lhe uma descarga, é muito, muito frequente. E são fiáveis, são perfeitamente fiáveis, eles são programados e reprogramados em cada consulta a que a pessoa vai. Okay. Que habitualmente é de 6 meses ou de ano a ano, eles são reprogramáveis, não é? Okay. Quando estamos a falar de nanotecnologia, estou a ver que uns mini submarinos para limpar as artérias para evitar a acumulação de sujidade. É disto que estamos a falar? É de algo que se faz já há muito tempo, por exemplo. Nós fazemos isso com rotadores aqui não, no fundo é uma rotação de diamante, quando se faz um cateterismo e às vezes é necessário limpar a sujidade e cálcio de uma forma um bocadinho mais agressiva. Não é preciso, eles já são muito fininhos, não é preciso aí miniaturizar mais. Mas estou a falar de diagnóstico até de problemas oncológicos, digestivos, tudo o que queira, já ultrapassando o coração, numa medicina que tem tendência cada vez mais, e agora entramos noutro futuro que é o presente, a ser personalizada, que é a genética. Eu reconhecê-lo, eu nem falo em coisas muito complicadas, porque essas coisas muito complicadas não estão a ser aplicadas no dia-a-dia. Como, por exemplo, a pessoa detectar o padrão genético de tudo. Isso é algo que a pessoa diz, nem faz ideia do que está a acontecer. Faço, já me disseram isso, faz ideia do que está a acontecer? Faço uma perfeita ideia do que está a acontecer. Eu não sou, é muito lírica, no sentido de, pronto, agora estamos a viver este futuro fantástico, cada vez vai ser mais despersonalizado, mais tecnológico. Não é verdade. Esse futuro vai ter que ser
E se calhar está a ser aplicado de uma forma sensata. Terá que ser. Quando estamos a falar de genética, estamos a falar de identificar o gene que está na origem do defeito ou do problema, sermos capazes de, em vida, alterar esse gene Tudo isso é possível já. e esperar que com essa alteração genética que a pessoa recupere e se liberte desse problema. É isso? Que não se manifesta doença sequer, em caso de doenças genéticas familiares, em que se detecta a mesma anomalia em pessoas que ainda não têm o coração, por exemplo, doente, Certo. mas que poderão um dia vir a ter, já se consegue alterar o gene. O problema é que isso é, por um lado, muito difícil, porque tem que ser mesmo personalizado. Porque cada anomalia é uma anomalia. Mas um gene é um gene, não é? Mas é que não é o gene só que está doente, não é? É Ok. uma alteração dentro do próprio gene. E essa correção faz-se. Só que é para aquela pessoa. É possível. Pode-se levantar outro tipo de problemas com a manipulação genética. E é um dos problemas, o trazer outros problemas eventualmente associados, razão pela qual ainda não se faz de uma forma muito difundida esse tipo de terapêutica, só em termos experimentais. Mas faz-se. E a doença pode não se manifestar. Mas isso é um território que está no limite de muita coisa. Está no limite Está no limite de muita coisa. da condição humana, estamos a fazer de pequenos deuses, estamos a Está no recriar a limite de vida. uma manipulação indesejável da genética, o que não quer dizer que não se possa utilizar a parte boa. Pois. Não é? Portanto, em todo o caso, a medicina de precisão, que eu acho que é aí que está o futuro, e a medicina de prevenção, que são coisas distintas, não é? A medicina de precisão leva-nos a dizer que este indivíduo que tem este problema, ou pode ser tratado ou curado, ou pode responder melhor a um tipo de tratamento do que o outro, que tem o mesmo tipo de anomalia com uma ligeiras diferenças. E isso é a medicina de precisão. Ou então que não pode fazer todo aquele tratamento porque não vai bastar. Portanto, ou não vai ser eficaz. Isso é a medicina de precisão. E isto abre imensas potencialidades. A medicina de prevenção, me desculpe, que era o que há pouco também me estava a tentar falar, é o evitar as doenças quando temos mão nelas. Isso é que era bom, que é os médicos serem pagos para não haver doenças. Sabe uma coisa? É possível sonhar com isso? O Gulbenkian era arménio, penso eu. Era. Contaram-me uma vez, nunca mais me esqueci disso, que ele pagava uma avença ao seu médico privado, mensal, avultada, desde que ele não tivesse nunca doente. Quando ele estava doente, nesse mês não lhe pagava. E eu acho isso fantástico, porque ele só me pagava para ele evitar. Esta história eu nunca me esqueci. Acredito que seja verdade, porque tem lógica, não é? Isso é pagar para não fazer É nada. medicina preventiva. É muito interessante. Estávamos outro capítulo enorme. Mas esse é o caminho ou é demasiado utópico? Não, é o caminho. Eu acho que as pessoas cada vez estão mais conscientes do que podem fazer por elas próprias. Pode não lhes agradar, muita vez. Eu próprio um dia tive uma frase que é: espero que isto não me aconteça porque testaria ter a minha vida nas minhas mãos. Isso é importante. Se o Rui souber que é responsável, não pode atribuir as culpas a ninguém, nem sequer a Deus, nem à natureza, que é o responsável por muita coisa, a pessoa não gosta, quer dizer... Isso é muita responsabilidade. Pior responsabilidade. Portanto, é isso mesmo. Não tenho know-how para isso. Percebo. Aquilo que se fala nesta lógica, ou seja, à medida que a tecnologia nos permite monitorizar e saber melhor como nós estamos, portanto, permite-nos, se calhar, agir em termos antecipados em relação aos problemas. Uma altura que eu li um artigo onde dizia que o médico de família do futuro pode ser a nossa sanita. Naquele sentido, nós vamos todos os dias à sanita, fazemos aquilo que estamos a fazer e, portanto, a sanita tem um conjunto de sensores, capta todos os dias o estado da nossa saúde, comunica diretamente para um sistema, provavelmente de inteligência artificial, que diz: olha, está tudo normal, ou pelo contrário, atenção que há aqui um alarme. Acredita nisto? Ou isto é ficção científica? Não, não é ficção. Isso que está a dizer é o exemplo dos sensores. É também o exemplo dos sensores, isso são sensores. Isso tudo é possível fazer. Eu acho é que, e agora que me perdoe quem não concorda, que haverão milhões de pessoas que não concordam, obviamente colegas meus, mas eu acho que o ser humano é o ser humano.
E, portanto, uma relação consigo, com o seu corpo e com a sua mente, que é um todo, Exatamente. totalmente vigiada, monitorizada, mas sem um contacto humano de partilha, e os defensores deste grande desafio do futuro da tecnologia dizem que não, que isto até vai permitir ao médico ter muito mais tempo para falar com os doentes. Não, não vai permitir isso. Isto é corrente atual. Dizer-se isso, pensar-se isso e escrever-se isso, até na internet, que esta medicina do futuro, que é do presente já, é fantástica porque vai permitir ao médico ter muito mais tempo. Não. O médico vai se preocupar com outras coisas Claro. e não se vai preocupar com aquela outra pessoa. Olha, já agora as pessoas estão tão longe umas das outras que eu penso que, e aí está, olha, uma cidade inteligente ou uma cultura inteligente, é aproveitar tudo isto que o presente e o futuro nos vão oferecer e nos estão a oferecer para gerir melhor a condição humana, mas dentro do que se chama humanização mesmo. E dentro da partilha e do diálogo. Porque precisamos disso, enquanto seres humanos. Mas é expectável que as doenças mais simples, se calhar, tenham um tratamento mais automatizado. Com certeza. Seria desejável. Aliás, há programas de inteligência artificial que conseguem ler radiografias melhor que os humanos. Sim. E repare, e foca um problema importante. A inteligência artificial não é mais do que, com muitos dados, Exatamente. conseguirem-se definir situações. Isso é inultrapassável. Claro. Vai-nos ajudar imenso. Agora, atenção, que até hoje, e mesmo com o machine learning, etc., quem está atrás da aprendizagem, atrás ou à frente das máquinas, o machine learning, é o ser humano. Eu só posso pôr uma máquina a pensar, não falo em sentir, embora possamos voltar a esse assunto, a pensar, ela não pensa, ela diz-me, ajuda-me a tomar melhor as minhas decisões, diz-me ou escreve-me como é que eu hei de agir perante os dados que eu lhe ponho, não é? Dou-lhe um exemplo, ao básico dos básicos. Sim. Quando uma pessoa faz o eletrocardiograma, a máquina, mesmo nos grandes hospitais, faz, o técnico está a fazer, e a máquina faz um relatório que tem números de medições, mas não lhe dá padrões. Ou seja, pode-se refinar melhor. Diz-lhe provável ou possível. E porquê é que nós temos que conferir? É uma coisa tão básica, isto existe para aí há 30 anos ou há 40 anos já. Simples leitura do eletrocardiograma, é automático. Certo? Certo? Porquê é que a pessoa tem que conferir? Porque a máquina pode estar errada. Mas o humano também pode estar errado. Claro que sim. Quem é que erra mais? Mas a máquina foi você que a criou. Eu é que dou o algoritmo ao eletrocardiógrafo. Não é ele que me dá a mim. Por acaso não seria mau, eu não me importava, mas não, eu tenho que lhe meter os dados. Percebe? E a AN não é a máquina. Não vou agora discutir com o eletrocardiógrafo, não é? Não, tu é que tens razão, não posso fazer uma coisa dessas, porque fui eu que lhe meti o algoritmo. Percebe? Muito bem. A nossa conversa já vai longa. Quero apenas dizer que o público pode começar a fazer perguntas no seguinte, quer o público que está presente, quer o que está online. João, por favor. Mas antes disso, vamos para a outra parte da nossa conversa, que é expressões como com o coração nas mãos, longe da vista, longe do coração, fazer as tripas de coração, o coração tem razões que a razão desconhece, o coração fraco não merece dama. Aprendi esta hoje. O coração fraco não conhece dama. Porquê é que há uma carga sentimental e emocional tão forte em torno do coração? Bem, interessantemente, aquele símbolo, parece não vir a propósito, que vou dizer, mas bem, aquele símbolo do coração que desenhamos, não se sabe como surgiu, é totalmente diferente do coração anatómico, não se sabe como surgiu, e surgiu há muitos anos em todas as culturas. Em todas, na Índia, na China, mas estamos a falar há séculos e séculos atrás. Portanto, em todos os... surgiu, é universal, é interessantíssimo. Portanto, e também dizem que o coração não tem, não tem linguagem ou não tem diferenças, toda a gente se entende, não é? Perguntou-me no início se eu tinha um bom coração. Exato. Bem, o coração está central, como lhe disse no início do programa, central a tudo, ele distribui. Ele recebe e ele torna a dar. É a fonte da vida. A verdade é essa. Engraçado, porque vê-se os caçadores agarrarem no coração da presa
e comerem em algumas tribos, até o coração do inimigo e o coração dos ursos, e comem-no. Portanto, para quê? Tiraram-lhe a vida. É um troféu. E eu penso que de longa data, veja bem, se calhar desde a pré-história, no filme que mostrou, não sei, atribui-se ao coração a vida. E, portanto, a fonte de tudo, se calhar a fonte das emoções também. Nos cartões de dia dos namorados você não vê um pé, nem um cabelo, vê um coração, não é? Portanto, esse silogismo, eu por acaso trouxe um livro e marquei-o, vou explicar porquê. Porque pensei que a conversa havia de se falar não de cardiologia, mas de cardiologia, assim, a mitologia do coração. E mostro este quadro de, não sei se a câmara está a captar, de Miró. Este livro, que tem muitos anos, ofereceram-me e eu tenho usado de todas as maneiras possíveis em termos de fotografias para até apresentações científicas, porque ele justamente está carregado de simbolismo. Foi escrito por um médico, um especialista de medicina interna, que foi desafiado para o fazer. E eu trouxe-o para mostrar apenas arte moderna, como o coração continua a ser, desde a antiguidade, um marco, um símbolo. Eu acho que o ser humano precisa de símbolos. Precisa. Precisamos de símbolos, não é? E a pessoa realmente, quando tem um ataque cardíaco, tem dor. E por isso a pessoa diz, a dor, até me dói o coração, mesmo quando não está a ter um ataque cardíaco, quando tem um grande desgosto, não é? Mas o dói-me o coração às vezes até é para sentimentos negativos, mas também para sentimentos positivos. Ora bem, sabe que há uma doença, que na maior parte dos casos é transitória, mas é grave, pode ser grave, que é justamente uma doença do músculo cardíaco e que acontece mais frequentemente com a tristeza, o chamado morrer de dor. A pessoa tem como se fosse um ataque cardíaco e é internada como tal. Mas também acontece com o prazer, o morrer de alegria. Exato. Mais raro, ou então quando a pessoa sofre um intenso estímulo de stress. Porquê? Porque é que é um ataque cardíaco sem o ser. Porque a artéria, uma das artérias do coração, aperta, possivelmente outros fatores combinados com este aperto serão responsáveis, e o coração naquele momento não funciona como deve. E a pessoa é internada como se tivesse um ataque cardíaco. Depois vê-se que as coronárias, as tais artérias, são normais. E habitualmente passa sem deixar grande resíduo. Outras vezes repete-se. Portanto, é engraçado, pensa-se que aqui há um estímulo muito da adrenalina, percebe? Mesmo a adrenalina do desgosto, da emoção, ou da felicidade, e chama-se mesmo uma doença de stress. É incrível, não é? Portanto, no coração estão as emoções, estão os sentimentos, mas está também a identidade, a alma, não é? A alma está no coração, aqui está a minha alma, a alma de Portugal, é no coração de Portugal. Mas sabe que já os nossos reis, nas batalhas, usavam o coração desenhado muitas vezes em símbolos. Este livro também mostra isso, é muito interessante. Os nossos reis e os reis dos outros. Era do fundo um sinal de vida, de sol. Interessantemente, nos povos mais antigos, acreditava-se que o coração levava, digamos, à criação do sol e da lua. Coisas incríveis. Assim, e, por outro lado, é um símbolo também da dor. O coração pode-se apresentar como um símbolo da dor, ou de sentimentos muito fortes, sim, não é? E eu acho que é merecido, porque a alma, que dizem que é abstrata, a alma é aquilo no fundo que sentimos, não é? E o que sentimos mexe com o coração, ou bate com força, ou se exprime como um ataque um ataque cardíaco, ou parecido. Portanto, eu acho que o coração pode ter alma, ou a alma pode ser representada também pelo coração. Muito bem, doutora Dulce, vamos abrir a conversa a quem está aqui connosco, para divulgar os que vieram presencialmente. Alguém quer colocar alguma questão? Se quiserem, está aí o microfone. Como nós estamos a gravar, é fundamental que falem para o microfone. Identifiquem-se, por favor, só para sabermos com quem é que estamos a falar. Olá, boa noite, o meu nome é João. Eu gostava de lhe perguntar o que é que acha que é a melhor coisa e a pior coisa que podemos fazer pelo nosso coração. A melhor coisa e a pior coisa? Estamos a falar em sentido físico, médico, ou em sentido figurado?
Eu estava a falar mais no sentido médico, por No curiosidade, sentido mas médico, se quiser a responder os melhor dois... coisa para o coração é desenvolver o músculo de uma forma saudável. Portanto, é ter hábitos de vida que sejam adequados a uma vida saudável e a evitar as tais sujidades que, no fundo, fazem parte do nosso dia-a-dia. A alimentação correta, um desporto adequado à pessoa e o não ter hábitos que destruam o coração. Eu estou a falar do tabaco ou de outros hábitos de consumo que podem eles também, até por um excesso de adrenalina e de estímulos, lesar o coração. Isto é o melhor que pode acontecer. O melhor que podia acontecer ao coração era viver num ambiente assim saudável. O pior que lhe pode acontecer... E apaixonante também. Não, atenção, é fantástico. Eu ia responder, por isso é que eu lhe perguntei no sentido figurado. Porque uma pessoa feliz, habitualmente, e com hábitos saudáveis, raramente tem uma doença grave, a menos que seja genética. Percebe? Vida saudável e a pessoa sentir-se bem. A depressão, por exemplo, é uma coisa terrível, porque gira num ciclo vicioso que leva a que a pessoa ou coma demais, ou deixe de praticar exercício, ou beba demais, ou ganhe outros hábitos e, ainda para mais, toma medicamentos para isso, que também, por vezes, também fazem mal ao coração. Portanto, eu não sei se fui clara. Sim, sim. Eu já agora aproveitava, já que foi por esse caminho, sente que isso é uma temática que está cada vez mais presente no mundo da medicina? Ou que mais pessoas adotam essa postura, ou nem por isso? Eu acredito que sim. Repare, com a quantidade de informação que gira, sempre, constantemente, segundo a segundo, eu penso que as pessoas, neste momento, têm poucos segredos desse tipo. As pessoas sabem, têm é que viver com isso. E não é fácil. Não é fácil uma pessoa, no seu dia-a-dia, viver de uma forma saudável e feliz. Habitualmente somos muito exigentes, não é? A pessoa tem um stress enorme, tem que sobreviver, tem o trabalho e tem os hábitos e vive habitualmente em locais que não são muito saudáveis. Falámos das tais cidades que não eram inteligentes versus a cidade de gente que dava outro programa, cidades inteligentes. Portanto, eu acho que as pessoas cada vez estão mais conscientes da verdade, da realidade. Depois, adotar esses estilos de vida é um bocadinho mais difícil. Repare que agora cada vez mais pessoas vivem fora da cidade e tentam cultivar as coisas. Eu já não vou levar isso para esse campo, porque eu não me estou a imaginar cultivar batatas, mesmo que não sei, porque tenho pena, não é? Mas não digo que não fosse uma vida muito mais tranquila, saudável e se calhar até mais feliz, se as pessoas pudessem ter os seus hobbies sem andar num stress terrível. Mas na medicina, ou seja, os médicos sentem que é uma coisa que está mais presente, que é uma coisa que recomendam mais vezes às pessoas, ou ainda está assim um tema por explorar? As duas coisas. Recomendamos mais vezes, está sempre presente e eu acho que as pessoas ouvem também mais e tentam cumprir isso. Tentam já adotar outro tipo de vida que não seja tão focada no sucesso, no trabalho e no stress. Eu acho. Obrigado. Obrigado, João. Mais alguém do público quer colocar? Sim. Identifique-se, por favor. Mário Ribeiro, era esta questão, por acaso tenho curiosidade. Há muitas pessoas que fazem muitas maratonas, por exemplo, num ano, fazem 2, 3 maratonas, eu sei que conheço, eu também treino, pronto, e vejo eu noto que essas pessoas, acho eu, na minha opinião, que treinam muito. E a pergunta é o seguinte, será que essas pessoas, que eu sei que há pessoas que há anos que fazem, já fizeram, pessoas com 40 e tal anos já fizeram 20 e tal maratonas, 30 e tal maratonas, será que vão desgastar o coração? Será que é provável, por acaso isso é uma questão que eu tenho há muito, provável que vão viver menos que os outros que não treinam tanto? É assim, o coração não se desgasta com o exercício. O coração pode chegar a uma altura em que já não aguenta o exercício, é uma questão um pouco ao contrário, que as pessoas lhe querem fazer, digamos assim. As pessoas com 40, 50 anos não devem começar a fazer desporto. As que fizeram, sem primeiro verem se conseguem, não é? As que já fizeram, como referiu, muita corrida, é porque toleraram bem. Portanto, em princípio, têm um bom coração. Agora, à medida que os anos passam, essa resistência, essa capacidade vai diminuindo. Vê-se pelos atletas. Vê-se pelos atletas. A curiosidade é de quando eles chegarem aos 80 anos, ou se chegam, ou se vivem mais, se a longevidade dessas pessoas provavelmente é maior ou não que as outras pessoas que têm. Atenção, esse ponto é muito interessante porque o exercício físico melhora realmente a saúde cardiovascular a todo o nível.
Não lhe posso garantir, porque as pessoas também são diferentes, que vão viver mais por ter praticado sempre esse tipo de exercício. Mas seguramente, se o estão a tolerar, elas têm um coração bastante saudável. Portanto, é natural que a sua longevidade também vá em paralelo com isso, percebe? Agora, que a sua saúde cardiovascular estará boa, não tenho dúvida, porque senão não aguentariam isso. Não aconselho de forma alguma começar essa prática, sem um exame médico, obviamente, a partir de determinada altura de vida, porque nós vamos vivendo, não é? E, portanto, também nos vamos enchendo de vícios e de algumas sujidades. Muito bem, obrigado. Vamos agora para as perguntas online. Se mais ninguém? Não? Ok, força. Antes das perguntas, só aqui 3 comentários a coisas que disse. Fiz aqui umas contas e uma pessoa que vive 80 anos, o coração bate à volta de 3 mil milhões de vezes. Pesquisei na internet e os vasos sanguíneos, artérias e veias, tudo isso, são à volta de 100 mil quilómetros, ou seja, 2 voltas à Terra numa pessoa só. Mais de 2 voltas à Terra. Que há uns anos teve uma exposição ali na cordoria sobre o corpo humano e estava lá muito bem simplificado, impressionante. Não era o Rui que me dizia há bocadinho, à Leia de Graça, claro, que todas as outras especialidades também eram importantes e o coração era aqui um mero órgão igual aos outros. Eu concordo, mas com as suas diferenças. Claro, claro que sim. Uma terceira questão. Ano passado, no Europeu, um jogador da seleção da Dinamarca, o Eriksen, caiu inanimado. Vaticinava-se que esteve vários minutos inanimado, até podia ter falecido ali, mas houve intervenções rápidas. Vaticinava-se que nunca poderia voltar a jogar. Creio que com um desfibrilhador está a jogar agora na Premier League, portanto, num campeonato na sequência daquilo que Eu vi o jogo. Um exemplo, Eu vi o jogo. É muito estranho, por acaso. Boa questão. E a pergunta é? Ou as perguntas? Não, esta não era. Agora são as perguntas. A Inês Fernandes pergunta o que é a tensão arterial e ela faz aqui umas considerações de... sabemos que há a pressão sistólica e pronto. Exato. Distólica e quando fala em hipertensão estamos a falar de qual? Ora bem, a hipertensão mais comum é quando há hipertensão sistólica, Inês, que é o primeiro valor. Por exemplo, a pessoa tem 13,7. O 13 equivale à pressão, que será 130 milímetros de mercúrio, à pressão da parede arterial quando o sangue é injetado e ela recebe o sangue. Essa é considerada uma pressão normal, até 13,5, 13,5. Dependendo da idade também, mas pronto. Quando a pressão cai, digamos que a artéria está mais relaxada, é a chamada pressão arterial diastólica, que é quando o coração está em repouso, aquele escasso período em que ele está em repouso. E a pressão na artéria é mais baixa. Essa pressão mais baixa, vá lá, que vá até aos 85 milímetros de mercúrio. Nós dizemos 8,5, mas na verdade queremos dizer 85 milímetros e não 8,5. Portanto, quando falamos de hipertensão, pode ser uma, outra ou ambas. Pessoas diferentes têm, e etnias diferentes, têm mais tendência para um tipo de pressão arterial alta, a sistólica, ou para a outra pressão arterial, a diastólica mais alta. Portanto, mas em todo o caso, ambas têm que ser tratadas. Temos também uma questão do João Miguel, em que pergunta, havendo na natureza vários animais que têm mais que um coração, e o próprio ser humano tem, por exemplo, 2 pulmões e 2 rins, porquê é que não evoluímos tendo mais do que um coração? Bom, eu aí, como não sei a resposta, vou responder brincando. Eu acho que o coração é um egocêntrico, quis ser único. É o rei. Mas a verdade é que não sei porque é que não evoluímos. Penso que não foi considerado necessário para a sobrevivência da espécie nas adaptações. Só pode. Porque realmente há 2 rins e 2 pulmões, 2 glândulas suprarrenais, mas apenas, e atenção, um coração, um fígado, um baço, uma tiroide. Se calhar os motivos serão os mesmos. E sempre numa lógica de viver até aos 40 anos. Tem a ver com?
sempre a natureza preparou-se para que o homem vivesse até aos 40 anos, não é? Quer dizer, não Tudo quer o dizer resto é que depois o conquista. outro coração começasse a funcionar Um coração nos chega 40 até aos aos 40 80. anos. Há poucas pessoas que têm problemas de corações até aos 40 anos. Eu penso que foi uma começam a questão partir de daí. adaptação mesmo da espécie. Ou seja, Certo. o próprio organismo, para não dizer o criador, considerou que bastava assim. Isto na minha ignorância. O criador ou o artista? Eu falo da evolução da espécie. Falo da evolução mesmo. Temos aqui uma questão do Rui Melo, já se abordou um bocadinho, mas pronto, a questão é se o coração tem ou não uma dimensão além da dimensão física. Portanto, o lado Além da dimensão, além da dimensão física, se tem também uma dimensão emocional. eu acho que sim, que tem. Eu responderia desta forma. Nós tivemos que arranjar um símbolo. E esse símbolo é o coração. Ninguém se lembra de realmente ter um cérebro como símbolo das emoções. E, no entanto, tudo é aqui sentido. É. Tudo é aqui sentido. Que depois manda os impulsos para o coração. E nós, se calhar, por escolhemos-lo como símbolo, porque ele centra tudo. Quando estamos mal dispostos, ou ansiosos, ou preocupados, eu, como disse há pouco, como eu lhe referi há pouco, ele bate mais rápido. É uma adaptação ao stress, da adrenalina, não é? E depois relaxamos e ele também bate menos. Eu penso que ele é muito um órgão não pensante, efetor, ou seja, ele é o centro. E nós escolhemos-lo. Há pouco falava ao Rui, por causa desse comentário, da alma, ou seja, veio a propósito. Reparem que também não é por acaso que as pessoas eram decapitadas, não é? É porque aí não há coração que o valha, quer dizer, desaparece completamente. Se é decapitada, morre ali, o coração aí não existe. Portanto, o organismo funciona todo de uma forma harmoniosa e tudo o que cá está tem a sua razão de ser. Uns podem fazer menos falta que outros, não é? Se me cortarem um dedo dói um bocado, mas não preciso deles, se calhar. Tanto, vivo melhor com eles. Portanto, tudo o que cá está faz falta. Claro que teremos que prescindir de algumas coisas, de um apêndice doente, de um bocado de intestino que não nos faz falta, ou de um bocado de fígado, ou baço. Tanta gente vive sem baço, após um acidente de moto, nomeadamente, vive sem baço. Pronto, nós adaptamos-nos. Agora, eu acredito que há uma areola que gostamos de pôr no coração, que eu, aliás, acho muito bonito, e acho que temos de nos agarrar a alguma coisa, mas acho que o cérebro e o coração e os pulmões e os rins formam um total completo e tudo o resto é um pouco coadjuvante. É a minha opinião, mas agora já é um pouco de investigadora médica. Peço desculpa. E esta é minha, antecipando-me aqui a uma situação que iremos ter dentro de alguns anos, com a inteligência artificial, a condução autónoma, provavelmente o número de acidentes de viação vai diminuir drasticamente, o que significa que a fonte de órgãos para transplantes é bem capaz de diminuir e a solução vai mesmo ter que ser corações artificiais. A minha pergunta em relação a um coração artificial é se o que se vai ou que se está a tentar fazer é reproduzir exatamente aquilo que o nosso coração faz, ou seja, bombear, ou é um coração de fluxo contínuo em que isto é a solução biológica, mas se houver uma solução artificial pode até haver melhores soluções que é tentar que o sangue flua sempre, a um ritmo mais constante. É assim, está-se a tentar há muitos anos várias coisas, inclusive é o coração totalmente artificial. Eu sou um bocadinho cética, porque se tudo isso fosse possível, ninguém está a dizer que é fácil, mas possível já estava em funcionamento, porque em imensos centros, ou em vários centros, nomeadamente nos Estados Unidos, isso é uma ideia que foi pensada, desenhada, construída há pelo menos 10 anos, no mínimo. Ainda não se efetivou, pelo menos que se saiba, não é? Portanto, não deve ser assim fácil. Depois, reproduzir o coração de uma forma como o original é muito difícil. Nós reproduzimos muita coisa, reproduzimos as válvulas, agora até há impressoras a 3D que fazem isso e nos fazem ajudar a construir melhor, a pensar em próteses, pensar melhor como é que as coisas devem funcionar e as grandes empresas que tratam desse tipo de dispositivos estão muito atentas a isso. Portanto, há muita coisa a fazer, se já se faz, mas, na verdade, imitar o original é muito difícil. Portanto, nós arranjamos sempre uma tentativa de imitar o original, mas o tecido não é igual, o material não é idêntico, os pormenores, até as respostas não são as mesmas.
Agora, acredito que se possa tentar evoluir nesse sentido. Por o motivo que disse é um deles, mesmo agora com tanto acidente também ainda não aproveitamos os corações para transplante, se calhar como seria desejável, não é? Mas vamos ter muita coisa boa, vamos ter que aprender a contornar as coisas menos boas, mas eu acho que o futuro vai ser... sou otimista em relação ao futuro. Vai ser bom, desde que o homem use a cabeça, e o coração também, para pensar em soluções que sejam sensatas para a espécie humana. Porque estamos a lidar com seres humanos, não podemos esquecer disso, não é? Não somos robôs, tudo é possível, tudo tátil é muito interessante, jogar, mas nós também, no digital, é muito interessante, mas é o que basta. E aquilo que falou há pouco do médico ser até a nossa sanita, de fazer um diagnóstico, eu acho fantástico, não é preciso ser só a sanita, uma amostra de pele diz-lhe imensas coisas, Pois. já neste momento. Não é? Tem que ser a regular. Tem que ser Agora, tem que ser com calma, tem que ser de uma forma sensata. Muito bem. Tens mais alguma questão? Não? Então estamos a chegar ao fim. Uma última nota. As pessoas queixam-se muito dos altos e baixos da vida. Mas o eletrocardiograma de uma pessoa que não tem altos e baixos é o eletrocardiograma do morto, não é? Não bate. Portanto, a pulsação da vida, o nosso eletrocardiograma, é o que nos faz sentir vivos, não é? E um eletrocardiograma normal é um bom princípio, porque diz muita coisa. Ou seja, numa época em que fazemos quase tudo com aparelhos sofisticadíssimos, eu por acaso acho isto muito interessante. O eletrocardiograma, que é velhíssimo, Sim. diz-nos imensa coisa. E quando sentimos cansaço e fadigas, e se temos o eletrocardiograma completamente normal, ou até às vezes em esforço, isso é quase um seguro de vida. Não direi que é um seguro de vida, mas direi que é quase um seguro de vida. Muito bem. Estamos a chegar ao fim. Dr. Dulce, muito obrigado pelo seu tempo, convite. pela Foi sua uma honra. generosidade. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Muito obrigado também por ter a amabilidade de vir cá presencialmente. Para a semana estamos cá outra vez. Muito obrigado também para quem esteve a assistir online. Já sabem, para a semana temos outra dose, na quarta-feira física, na quinta-feira outra vez aqui, mais uma sessão sobre medicina. Muito obrigado a todos, boa noite e façam o favor de serem felizes. Com um bom coração. Muito obrigada.